Crônicas e poesias da Rosane Martins. Uma delas diz assim: Ah, São Paulo, amo você, mas a odeio igualmente! Exclamação. Nasci carioca, mas não é por esse motivo que odeio São Paulo. Conheci você nos tempos em que ainda era possível morar em um sobrado cujo muro da frente era baixinho e a janela do piso superior sem grades, ainda que estivesse voltada para a rua. É um dos trechos de um dos livros, de uma das crônicas de poesias, enfim, da nossa convidada, que é bióloga, química, palestrante e autora do livro Por que Sonhar, se não para realizar? Rosane Martins, como é que vai você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que surpresa ouvir você falar desse texto. Você é carioca da cidade do Rio de Janeiro, da Gema mesmo? É, isso mesmo, Rio de Janeiro. Porque senão seria Fluminense, né? Não, é. Carioca de que bairro do Rio? Eu nasci, se não me engano, foi em... eu acho que foi Botafogo. Botafogo, Zona Sul. Eu não lembro. Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso. Muito bem. Bom, o Dia dos Namorados, mas a terapia do amor para quem está sozinho, tem também? Ah, tem que ter, né? Porque é um dia importante, né? Eu vejo o dia dos Namorados como um dia do amor, né? Não é só para os namorados, eu acho que pode ser para todos nós. Todos nós precisamos dessa energia, desse sentimento tão maravilhoso que é o amor. Ninguém vive sem ele, né? Então, você pode se dar um presente, por exemplo, hoje. Pois é, por isso que eu falei sobre esse assunto, porque muitas pessoas que às vezes nesse dia estão sós, ficam, né, tendendo a ficar mais triste, mais amuadinha num canto. Então, vamos lá fazer a terapia do amor para quem está só, vai a um shopping, reúne os amigos, as amigas, faz uma comprinha e se presenteia, se for o caso, né? Porque já que é para falar do amor, então vamos primeiro agradar a gente mesmo, né? A nós mesmos, né? Agora, então, essa é uma opção boa. Ou, se você não tiver muito disposto, não for o momento de estar investindo, né, numa comprinha, mas pelo menos dá uma volta, passeia com os amigos, joga a conversa fora. Isso também é uma maneira da gente estar exercitando essa energia boa do amor, né? Agora, hoje no Brasil se comemora o Dia dos Namorados, mas em outros países, Canadá, por exemplo, Japão, Itália, Estados Unidos, comemora-se no dia 14 de fevereiro. Isso não chega a causar nenhuma surpresa aqui. Tem uma história sobre isso, né? Exatamente. É curioso, né? E é uma história até bacana, porque enquanto lá eles comemoram, né, Canadá, esses outros países comemoram o Dia dos Namorados no dia 14 de fevereiro, e isso é porque a historinha conta, né, que um padre, né, lá no século III, ele realizava casamentos, mas ele foi proibido por um líder romano, né? E porque o líder romano não queria que os jovens rapazes casassem cedo, porque atrapalhava as funções de soldados desses jovens quando eles já tinham esposas e filhos. Então ele proibiu os casamentos. Mas esse padre continuou realizando os casamentos e ele foi descoberto. E quando ele foi descoberto, ele acabou sendo sentenciado à morte. Só que antes de morrer, ele conheceu uma moça, né, era filha de uma pessoa lá que tomava conta da prisão, e ele conheceu essa moça e ele se apaixonou por ela. E dizem que ele curou a moça antes de morrer. E no dia que ele morreu, ele mandou um bilhetinho para ela, onde ele escreveu do seu Valentim, né, que era o nome dele. E acabou que essa expressão ela foi incorporada no comércio e é usada até hoje. Então essa é a história de como teria nascido o Dia dos Namorados nesses outros países. E que espertamente no Brasil a loja Clipper, eu era menino ainda, a loja Clipper existia, veio com aquela propaganda. Menino não era menino, eu nem tinha nascido. Foi na década de 40, mas a gente também não viu o Brasil ser descoberto, mas sabe como é que foi descoberto, né? Exatamente. Aí o slogan veio: não é só de beijos que vive o amor, e aí começou essa coisa comercial, o lado comercial do Dia dos Namorados. Daí pra frente, tome gasto. É verdade, né? Daí pra frente é uma data maravilhosa do ponto de vista do comércio, né? Porque todos os namorados querem presentear as namoradas e vice-versa. Mas
Mas é que nem eu falei no início, eu acho uma data bacana, eu acho que a gente não precisa pensar só em termos de compras e tal, muito embora também faça parte, né? Eu acho que no final das contas está valendo. Um presentinho aqui, outro ali, não vai fazer mal a ninguém e não todos saem ganhando, né? Porque eu acho que a comemoração é uma comemoração bonita, que eu acho que vale a pena a gente estar reverenciando. Inclusive, você vê nesse artigo que eu escrevi aí, eu dou algumas dicas, algumas ideias do que as pessoas podem fazer. Se você está sozinho, vai lá, vai fazer uma visitinha para a vovó ou para o vovô. Afinal de contas, se não fosse por eles, a gente não estaria aqui. Então, tem outras opções, né? Outras maneiras da gente estar comemorando essa data. A gente pode dar uma mãozinha, uma forcinha lá para o irmão ou para irmão casado que tem um filho pequeno e de repente não dá para eles saírem. Então, você vai lá, fica com os filhinhos e dá uma chance para o casalzinho sair novamente, né? É uma opção. Pode fazer uma visita para uma clínica de pessoas que estão precisando de um carinho, né? Exatamente, né? Eu acho que essa é uma maneira bonita da gente estar reverenciando esse sentimento, né? Você vai lá, sabe? Quantas pessoas, às vezes uma pessoa da sua própria família, sabe? Fica lá na vida corrida nossa do dia a dia. Quem tem tempo de parar para pensar nessas coisas, né? De repente uma data como essa faz a gente colocar a mente da gente para funcionar e falar, pera um pouco, como é que eu posso dar uma contribuição diferente, né? Uma coisa que vai marcar. Então eu tenho lá um conhecido num asilo que olha o bem que eu posso fazer para essa pessoa se eu for lá levar a minha história, levar a minha experiência de vida, aquilo que eu estou fazendo, sabe? Isso é assunto para quem está só falar sobre ele durante muito tempo, e isso pode ser um bem muito grande. Agora, né? Se estiver sem ninguém, não convém hoje a cinema, não convém a restaurante com luz de vela, porque vai passar vontade. Né? Aí não, né? Aí é muito chato, né? Você exatamente no lugar onde está cheio de casalzinho. E eu acho o seguinte, pega seus amigos e vai pro boliche. Agora tem muita gente que vai em restaurante só pra ficar olhando os casalzinhos e falar assim, bom, esses daqui são casados, eles vão pra casa, mas aquele casalzinho ali tá saindo rapidinho, acho que eles vão pro motel, viu? Mas olha só, Adilson, não tá valendo tudo? Vale até bisbilhotar a vida dos outros. Coisas do Brasil, né? É isso mesmo. Eu estou conversando com a Rosane Martins, bióloga, química, palestrante e autora do livro Por que Sonhar, se não para realizar? Mas você tem outros títulos também e trata de outros assuntos. Estou vendo aqui, por exemplo, sobre a relação entre o celíaco, que é o nome dado a pessoas que não podem ingerir trigo ou mais corretamente glúten, proteína encontrada naturalmente no trigo, centeio e cevada. Quer dizer, o teu trabalho ele vai muito além, até porque você trata também de assuntos ligados à química, né? É verdade, Adilson, é verdade. Eu tenho um trabalho todo voltado para esse lado da ciência, para esse lado do bem-estar e da saúde. Eu sou uma pessoa celíaca, tanto é que eu escrevi um artigo sobre isso e falo também da questão das doenças autoimunes, porque elas hoje estão num crescente muito alto, ou muitos já falam até numa epidemia. Então, que são assuntos mais, vamos dizer, delicados, mas que eles não podem ser deixados de lado, né? Existe agora uma campanha referente a se fazer, a conscientizar as pessoas do que vem a ser a doença celíaca. Inclusive, há pouco tempo eu dei uma entrevista falando sobre isso, que é um assunto também muito, muito sério, né? Muito sério, que precisa ser divulgado para que as pessoas tomem consciência do que é essa doença, o que afeta, né? O que ela pode trazer e infelizmente é uma doença mal diagnosticada, é uma doença que as pessoas às vezes passam anos, como foi o meu caso, sem saber que elas não podem ingerir a proteína, o glúten, né? Que é encontrado no trigo, na cevada, e então isso que nem eu estava falando, né? Às vezes as pessoas passam anos sem saber. Elas têm alguns sintomas, mas são sintomas que eles ficam mascarados com outras possibilidades, né? Então é um negócio muito importante da gente estar falando e divulgando e tentando trazer uma conscientização, porque o número de pessoas
que hoje têm essa doença é muito maior do que se sabe, né? As próprias pessoas às vezes não sabem que tem. Desenvolveram, vamos supor, uma doença autoimune, como a esclerose, como a artrite reumatoide, como o lúpus, e que são doenças sérias, né? Mas elas têm uma origem e estão muito associadas a essa questão da intolerância ao glúten. Eu acompanhei a tua entrevista, foi para a repórter Simone Manocchio no rádio ao vivo da Jovem Pan. Aliás, falar em Jovem Pan, nós somos afiliadas da Jovem Pan e essa entrevista foi passada também numa das madrugadas aqui na difusora pela repórter Simone Manocchio. Foi, exatamente, eu conversei com a Simone. Bom, minha cara Rosane Martins, um site para a gente poder acessar, os nossos ouvintes acessarem e conhecer teu trabalho, não apenas hoje nesse dia dedicado aí aos namorados e namoradas, mas sobretudo aquilo que você escreve com bastante capacidade. Por gentileza. O meu site é www.rosane.martins.com.br. Muito obrigado por conversar conosco e um bom dia dos namorados. O prazer foi todo meu, Adilson, e bom dia para você também, bom dia dos namorados. Muito obrigado. Até logo. Rosane Martins, bióloga química, palestrante e autora do livro Por que Sonhar, se não para realizar?